A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, Deus abençoe. Queridos irmãos, vou colocar aqui o áudio agora desse assunto. Os irmãos estão me pedindo, eles me pedem, né? Às vezes eu não consigo fazer a análise assim de imediato por conta de outros vídeos e outras prioridades. Eu estou falando aqui que nós vamos falar sobre o ancião Juarez Massicano, parece que é esse o nome dele, que atendeu um culto no Brás. E espantosamente o homem estava expulsando o espírito de estudar a Bíblia. Ele só pode estar expulsando o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai nos levar para as Escrituras para conhecermos as verdades de Deus, que estão nas Escrituras Sagradas. O próprio Senhor Jesus disse: e o meu Espírito Santo vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Agora me responde uma coisa, querido. Como é que você vai lembrar uma coisa que você nunca leu? Que você não conhece, que você não tem conhecimento? Eu vou colocar o áudio dele aqui. Separei umas passagens bíblicas para provar, né, que essa ideia de que não pode estudar a Bíblia é um absurdo, é uma estupidez. Desculpa falar dessa forma, ok? Então, eu tenho o áudio dele aqui, do culto, falando, expulsando o espírito de estudar a Bíblia, gente do céu. E eu tenho os áudios dele aqui. Parece que um dos moços, né, entrou em contato com ele para perguntar por que aquilo, por que não pode ser. E aí a gente vai ver as respostas desse senhor. Ou seja, quando você acha que ele vai tentar corrigir, que ele viu o absurdo, não. Ele afunda o negócio mais ainda. Fica mais feio ainda. Ok? Então, eu já separei aqui, vou colocar o áudio aqui para nós ouvirmos, para você ver que eu não estou exagerando. Ok, meus irmãos? Vamos colocar aqui esse áudio. O primeiro áudio aqui é no culto, tá? Esse áudio, ele está no culto, no Brás, expulsando o espírito de estudar a Bíblia. Parece brincadeira isso, gente, mas é verdade, tá? Vamos lá. Tem uma legendinha aí embaixo que vai dar para vocês lerem. Ouça aí. Não dá nada certo, eles estão pregando aí, não dá certo. Nós somos muito simples, humildes, o povo vai livrar e construiu nessa terra a casa de oração. Glória! Simples, humilde, a terra simplicidade. Glória a Deus! Se Deus te chamou, te escolheu, te pôs aqui dentro, você não tem que saber nada, você tem que escutar a palavra. Aleluia! Olha, gente, até aqui ele tá falando o que você quer saber mais. Você não precisa saber nada. Ele fala, você não precisa saber nada. Deus te chamou, te colocou aqui dentro. Você só tem que vir aqui para escutar a palavra. Para quem não é da congregação, entenda. A palavra para eles não é a Bíblia. Não à toa que ele tá aqui atacando a Bíblia e quem estuda a Bíblia. Tá? A palavra é simplesmente, puramente a pregação que ele faz. A pregação que é feita na CCB, né? Então aqui ele tá, agora você vai ouvir ele expulsando mesmo o espírito de estudar a Bíblia. Fala lá, Manai. Aí fica aí, vem o fundo falando, ele está pregando tudo, não é nada. Eu estou estudando, do nome de Cristo Jesus, que esse espírito saia do meio do povo de Deus. Olha só, gente, presta atenção no que ele acabou de falar. Aí você estuda a Bíblia, você chega aqui e fica falando, o que ele está falando lá tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí ele complementa, em nome de Cristo Jesus, sai esse espírito daqui. Gente do céu, o líder religioso da congregação, ancião, em pleno 2023, gente, eles estão menosprezando as escrituras e a leitura da Bíblia. Isso vai causar o que no povo que está lá dentro? Né? O medo e a insegurança de dizer que lê Bíblia. Ou seja, eles estão abertamente, gente, atacando as escrituras. Tá? Eu não acredito que esse discurso é isolado. Tá? Muitas das vezes, muito provavelmente, o que esse homem está falando é resultado das coisas que eles ouvem nas reuniões ministeriais. É resultado do que eles ouvem lá. E aí eles vêm, né? Começa a divulgar isso nas igrejas. Ou seja, a congregação cristã no Brasil, ela agora partiu para cima das escrituras
sagrada, porque sabe que a Bíblia é um grande problema para eles. Né? Porque eles não seguem Bíblia, eles não estudam Bíblia, eles não sabem o que é graça, eles não sabem o que é obra de Deus, eles não sabem o básico do evangelho. E o que eles vão fazer? Bom, se o povo souber, vai perceber que nós somos ignorantes. Então, o que a gente tem que fazer? Impedir que o povo saiba, impedir que o povo leia. E aqui está o homem, né, expulsando o espírito de estudar a Bíblia, que é um absurdo. Segura aí, Juarez, e os demais irmãos da SB, que eu já estou com as passagens bíblicas separadas aqui no Word, aqui, e eu já vou ler para você. Ouve mais o que ele está falando. Amado dia, em nome de Cristo Jesus, estudo bíblico, cessa, para! Em nome de Cristo Jesus, irmão. Olha aí, estudo bíblico, cessa, para! Meu pai do céu, parece... Gente, acabei de ver um vídeo de um pastor falando desse áudio. A congregação, gente, tá virando piada. Estes homens acabaram e afundaram com um pouco de reputação que a CCB tinha. A CCB está virando piada. Esse discurso desse senhor é a prova de que ele não sabe a importância que tem a palavra de Deus. Porque para esse homem, palavra de Deus é o que sai da boca dele na hora da pregação. Isso não é palavra de Deus. E se você não prega embasado na Bíblia, tudo que você faz é um mero e simples discurso humano, né? Uma palavra de incentivo moral, essas coisas, gerando falsas expectativas nas pessoas. Vamos ler, ó. Ele acabou de expulsar o espírito aqui, ó. Ele tá dando ordem para parar. Vou até botar de novo, ó. Estudo bíblico, cessa, para! Glória a Deus! Glória! Aleluia! Gente, muita coragem desse homem para falar uma besteira dessa assim em público, hein? Eu tiro meu chapéu para ele nessa parte, porque tem muita coragem de falar uma coisa dessa, né? Sabendo que é uma aberração o que ele tá falando, né? Ou esse homem tá comprometido mesmo em levar o povo à perdição, ou ele é muito ignorante que eu não consigo nem mensurar, né? Vamos ler. Aliás, vamos ouvir. Gente, então o motivo dele estar expulsando é porque tem muita gente parando na chamada graça que ele falou, que é a congregação cristã no Brasil. Olha o tamanho da ignorância desses homens, o tamanho da soberba desses homens. Bom, se o povo está lendo a Bíblia e está parando, se todo mundo que busca conhecimento, ele para, então o problema está na Bíblia. Olha a estupidez desse senhor. Eles não são humildes ao ponto de reconhecer, gente, estamos errados. Não, nós estamos errados. Jamais que a gente vai dizer que a Bíblia é que está errada. Porque a visão que esse senhor remete é de que existe um problema mortal na Bíblia que me faça mal. Ou seja, Deus, a palavra de Deus para a CCB, ela é como se fosse uma doença. Se você ler ela e estudá-la, você morre. Eles não têm a coragem de assumir os seus próprios erros. É óbvio que se está todo mundo, aliás, se todos que leem a Bíblia se afastam da CCB, é lógico que o problema está na CCB. O problema está na sua igreja, querido. Vamos ouvir aqui, ó. Respeito por pai e patrão, respeito por ministério, respeito por irmão. Ó, eu tô na voz, ouvindo, mas falar uma vazio lá na frente, misericórdia pela minha fé. Santo Deus. Olha aí, respeite o pai, hein? Respeite o irmão, respeite o ministério. Ele está pedindo respeito porque não querem ser questionado e confrontado. Isso não tem nada a ver com desrespeito, querido. É você que está querendo se impor nas pessoas, tá? Vocês não querem ser confrontados ou questionados porque para os anciãos da CCB é falta de respeito fazer perguntas,
fazer questionamentos, o que Paulo elogia a igreja de Bereia, que não estava ali simplesmente confiando em tudo que Paulo falava, antes eles iam conferir nas escrituras, foram elogiados, mas os CCB, mas os anciões não, eles não querem ser confrontados. Perguntar para mim coisas? Não, me respeite, não duvide de mim. Se você achar que eu estou errado em alguma coisa, você está me desrespeitando. Onde você aprendeu isso, rapaz? Acorda, rapaz. Você está errado, ensinando uma blasfêmia. Você está cometendo uma heresia. E aí você está querendo dizer que a pessoa que questiona, ela como é que fala? Ela não tem respeito aos mais velhos? Você vê como eles tentam se impor de alguma forma. Não, eu vou dizer que todos aqueles que me questionar são pessoas arrogantes e com falta de respeito. É por isso que a CCB está afundando, por causa de gente, de anciões, que tem a cabeça chucra que nem a sua. Vamos ouvir. Olha lá. Aí ele tenta misturar a coisa com o estudo bíblico que não tem nada a ver, né? Porque o moço chega aqui e falou, brother, vamos tirar uma foto aqui, brother. Isso é mentira, viu, irmão? Eu sou CCBano, nascido aí dentro. Se tem um ou outro, lógico que vai ter um ou outro que faz isso. Mas não é a massa, como você está insinuando, como se a maioria dos jovens que virou um problema, porque eles chegam aqui e falam, brother, ô brother. Nunca vi isso, rapaz. Pode ter um ou outro, casos isolados, isso é comum, é normal em qualquer lugar, tá? Mas os meninos aí da Congregação Cristã no Brasil, eles são tão fracos de entendimento que eles acreditam que vocês são uma espécie de semideus, e eles não fazem isso, tá? Aquelas pessoas que estão estudando a Bíblia, eles estão saindo da Congregação Cristã no Brasil e não é com esse tipo de comportamento. Esse senhor está querendo alegar, gente, que estudar a Bíblia está criando uma imoralidade nas pessoas, fazendo com que elas percam o respeito, e aí ele quer inventar, né, dizendo que ele tem exemplo. Qual que é o exemplo? Ah, essas pessoas que estudam a Bíblia, depois eles chegam aqui sem respeito nenhum, falando, ô brother, e aí brother, vamos tirar uma foto, brother? Isso, ele está tentando mascarar que as pessoas que estudam a Bíblia, o problema não é falar o brother, porque isso é mentira. É porque elas estão questionando, igual eu vou colocar daqui a pouco, o mocinho chamado Danilo ligou para ele questionando, ele não gostou. Ele não gostou. Tá? Agora fica com esse papo furado aqui, dizendo que o estudo bíblico tá deixando vocês sem respeito. Mentiroso. Seu enganador hipócrita, você não tem conhecimento bíblico, vocês estão ficando envergonhados, porque os jovens, os moços, estão crescendo no entendimento, estão enxergando o quanto que vocês são ignorantes, estão indo embora da CCB. Irmãos, vamos ficar no que Deus nos ensinou lá atrás, respeito pelos servos de Deus. Glória! Respeito, carinho. Não fica vendo aquele irmão. Fica vendo que não vai me chamar na conversação. Eu fui lá na frente. Glória! Bendito Deus! Fecha a boca! Olha aí, ó. E o coitado dando glória a Deus. Bendito Deus! Respeita! Fecha a boca! Aí ele já fala com aquele tom forte, aquele tom imperativo. Gente, não se engane. Isso tudo é para querer calar a boca daqueles que estão buscando a palavra e a verdade. Aqueles a quem o Espírito Santo está acordando. Isso aqui, rapaz, é um discurso diabólico, perseguindo o Espírito Santo e querendo imputar às pessoas que estão acordando a pecha de pessoas mal educadas. Isso aqui é malícia, é um discurso malicioso e diabólico tentando enganar as pessoas. Ouça aí. Bendito que tem razão nessa obra, é Jesus Cristo. Aleluia!
Quem disse que Jesus não tem razão? As pessoas que estão lendo a Bíblia estão justamente entendendo que a razão é Cristo e ela está nas Escrituras Sagradas. Isso aqui é um joguete. Esse homem é ignorante, você já viu. Presta atenção, um camarada que despreza o estudo das Escrituras, o que é que ele tem para te apresentar? Porque quando ele despreza dessa forma, a ponto de expulsar, é óbvio que esse homem não tem estudo bíblico nenhum. Esse homem não sabe nada do que é evangelho, não sabe nada do que é graça. Esse homem está acostumado a levantar-se diante do povo e a pregar profetadas. São discursos. Igual o que ele está fazendo agora. Discursos vazios, que não tem apoio nenhum, não tem embasamento bíblico algum, não tem nada. É apenas um mero discurso humano. Ouça. Ser amigo do servo de Deus, da serva de Deus. Respeito o velhinho, respeito a velhinha, trata bem, ajuda, abraça. No nome de Cristo Jesus. Que o dom do amor caia sobre a igreja reunida do Brasil. E não vai, Vini. Respeito o amor brasileiro, é tanta coisa. Graças a Deus, eu tenho essa rede social. Instagram, mais o que tem? Mas não tem, né? Eu não tenho. Mas é católico. Mas você sabe, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho com o WhatsApp, né? Mas não usa rede social para falar mal de servo de Deus, de serva de Deus. Fala aqui, fala de lá. Eu vou repetir Jesus. Então manda esse espírito embora do nosso meio. Meu Deus! Bendito dia. Em nome de Cristo Jesus, manda esse espírito embora do meio. Você viu que eles usam o nome de Jesus assim, né? Apenas por fachada, porque o discurso dele não coaduna com o nome de Jesus. Jesus é evangelho, né? A Bíblia fala: crescei em graça e em conhecimento. Está escrito isso nas Escrituras, tá? E esse homem está pregando essa barbaridade. Eu já vou ler aqui as passagens bíblicas. Depois das passagens bíblicas, eu vou colocar aqui o áudio dele respondendo uma conversa no WhatsApp, tá? Segue aqui, vamos ouvir. Denigre a imagem, denigre a pessoa fica triste, mas não. Mentira, seu mentiroso. Você está falando que qualquer coisa hoje, aqui na internet, está querendo denigre a imagem, denigra. Mentira, a congregação está pleiteando todas essas coisas e já perdeu um processo porque é mentira. Aqui nesse canal, né, nós não cometemos crime algum. Eu fui processado por difamação, calúnia e não sei o que lá mais. Perdeu. A congregação perdeu o processo. Você é mentiroso. O que eu faço é o que eu estou fazendo agora. Eu pego o áudio de vocês ou o vídeo de vocês e analiso o que vocês estão falando com base nas escrituras que vocês mentem dizendo que segue. E isso está totalmente dentro da lei do nosso país. Vocês têm que aprender, né, a lidar com a crítica. Vocês têm que começar a crescer, a virar adulto, para vocês aprenderem que vocês não estão livres da crítica, vocês não estão imunes à crítica. Vamos ouvir. Deus vai dar sabedoria do céu para vocês. Destruir a obra de Deus. Você já sabe que obra de Deus que ele está falando, né, gente? A obra de Deus aqui não passa da própria congregação cristã no Brasil. Ah, porque está destruindo a obra de Deus, né? A obra de Deus para eles são os templos, a organização religiosa, né? E eles chamam isso, eles têm a pachorra de chamar isso de obra de Deus. E os coitados ainda dão glória.